Bom dia, meus amigos, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um comentário sobre o corpo de válvula e reparação de transmissão automática. O que aparece bastante aqui, o pessoal tem trocado bastante também, é solenoide de transmissão de AL4. Vou usar esse corpo de válvula e essa transmissão especificamente para falar um pouco sobre esse defeito, certo? Então, geralmente o câmbio chega na oficina com um módulo de segurança ativado e no equipamento sempre aparece lá falha de regulação de pressão. O que acontece? Não é que a solenoide esteja com problema, e sim decorrente de desgastes prematuros na transmissão automática ou tempo de uso. O que tem acontecido é o que? O módulo tem gerenciado esse sistema através de sensor de pressão e tem feito com que o sistema gerencie a solenoide ao ponto extremo de ela não conseguir mais fazer essa correção. Por quê? A solenoide ela não está lá para fazer a pressão de óleo especificamente, ela está para controlar essa pressão de óleo. Quem faz a pressão de óleo é a válvula de pressão, certo? Essa válvula aqui. Então, se a gente observar, essa solenoide ela vai instalada no canal de óleo, onde ela vai fazer a modulação dessa válvula. Eu tenho uma mola, que é uma regulagem fixa, que não tem como eu fazer a alteração dela, porém eu posso alterar o trabalho dessa mola através da solenoide. Ela entra com um alívio de pressão na parte traseira, certo? Controlando essa válvula principal, modulando assim a pressão da transmissão automática. Muitos casos acontecem pelo empenamento desse corpo de válvula, que é muito grande nesses casos aqui. A gente tem um aqui bem exemplificado aqui, ó, a nível de empenamento, certo? E acontece bastante problema de lock-up nesse carro por causa desse corpo de válvula que está empenado. Então a gente vai entender como é que isso funciona e usar o básico para todo reparador de câmbio automático, que é o quadro de aplicação. Eu vou pegar um quadro aqui agora e a gente vai exemplificar, né? Tem o quadro de aplicação de solenoides e o quadro de aplicação das embreagens juntamente com as solenoides de mudança e de controle de pressão. Quando a gente tem um problema lá, a gente tem que interpretar durante a fase da reparação do câmbio o que está acontecendo e as aplicações, que a gente tem as embreagens sendo aplicadas dentro da transmissão e juntamente com as solenoides que fazem essas aplicações. Se a gente não entender isso daqui, fica difícil de a gente fazer o diagnóstico. Então vamos lá. O que acontece? O pessoal troca a solenoide e muitas vezes faz a regulagem dessa válvula, né? Coloca a chave aqui e dá uma aumentada nessa pressão. Resolve? Em partes até que resolve. Mas vamos entender por que isso acontece. Então eu tenho um desgaste na transmissão automática, no caso do AL4 especificamente, quando eu já ligo o carro, eu tenho uma das embreagens aplicadas, ou seja, eu ligando o carro, eu já tenho lá a E1 sendo aplicada. Se eu tiver um vazamento na tampa traseira ou lá na própria embreagem da E1, no pistão, eu vou ter uma queda muito grande de pressão. Então automaticamente eu vou ter uma ativação dessa solenoide além do parâmetro normal. E com o passar do tempo, essa pressão vai caindo cada vez mais na transmissão e essa solenoide tem que aumentar o trabalho dela através do pulso modulado. Então, para que o câmbio não sofra algum dano maior, o módulo vê que essa pressão já está exagerada e joga o câmbio em modo de segurança. Então, para melhor detalhar, eu vou pegar um corpo de válvula do FNR5 aqui, onde eu tenho uma válvula de pressão principal e a solenoide ela vai entrar em atividade na parte traseira da solenoide, empurrando ou calibrando essa mola. Nesse caso específico, eu tenho uma chaveta e um tampão. Esse tampão ele não está aqui simplesmente para fazer o fechamento ou a mola não sair para fora. Esse tampão ele é um dispositivo para que se faça uma vedação entre a carcaça do corpo de válvula e o canal de lubrificação. Se eu tiver um desgaste nesse tampão aqui, o que ocorre aqui? Eu vou ter uma fuga de pressão de óleo por esse tampão. E se eu tiver uma fuga de óleo aqui, o que vai acontecer? A solenoide não vai fazer essa compensação. Mas como o módulo eletrônico ele só consegue monitorar sempre a solenoide, ele vai dar um código referente à solenoide específica.
Ou seja, eu vou pegar lá o equipamento, ele vai me puxar o código de solenoide de pressão A, B ou C. Como a gente corrige esse problema? Numa transmissão que eu tenho um tampão de alumínio aqui, os kits já que a Sonix fornece, eu tenho a instalação de um anel de O-ring, um O-ring na verdade, no tampão para compensar essa fuga de pressão de óleo. Eu não tendo esse kit de reparo, eu posso estar fazendo o quê? Pegando e abrindo um canal onde ele faz a vedação e instalar um O-ring para que essa pressão de óleo não ocorra mais, essa perda de pressão de óleo por aqui. Então, fazendo isso, eu estou corrigindo um problema de gerenciamento do módulo eletrônico, onde ele vai voltar a fazer essa correção. As concessionárias, montadoras, elas estão fazendo o quê? Estão fazendo a atualização de software. Por quê? Como eles não fazem o reparo da transmissão automática e não fazem o conserto do corpo de válvula, muitas vezes eles trocam o corpo de válvula por causa do desgaste ou fazem a atualização do software, ou seja, mudando o parâmetro do trabalho das solenoides. Quando a gente faz o reparo, não há necessidade muitas vezes de fazer essa atualização do software do módulo. A gente faz o quê? A gente faz simplesmente a correção, de onde está perdendo essa pressão. Aí a gente monta essa transmissão de volta. Aí o que ocorre? A gente faz o reset de parâmetros, ou seja, volta ao parâmetro de fábrica. E um erro que acontece muito comum é o pessoal dar uma volta com esse carro, perceber que há um desconforto, uma patinação, um tranco, volta para a oficina e muitas vezes começa a mexer na regulagem das válvulas, onde ele não fez o quê? Ele não fez o aprendizado desses PWM de novo. Então ele deve andar com o carro, fazer todas as marchas ali para o módulo interpretar o tempo de troca, certo? Então ele está largando uma embreagem, está acionando outra, e se ele não foi calibrado ainda, o que vai acontecer? Vai ter um certo desconforto. Então, fez o procedimento, faça o teste de rodagem, faça o aprendizado de novo dos PWM. Outra coisa que ocorre bastante também é a perda de pressão ou o travamento dessas válvulas por causa do empenamento do corpo de válvula. Todo o corpo de válvula ele sofre empenamento igual um cabeçote do motor lá quando você teve um aquecimento. Então deve ser feita essa correção também. Veja bem, olha o tanto de empenamento que um corpo de válvula desse tem. Ocorre muita fuga de pressão de óleo pelos canais aqui onde pega a placa. Então tem que ser feita essa correção. Aqui você pode fazer essa correção através de uma usinagem, uma fresa, ou uma pedra, ou até mesmo uma lixa. Tem que ser feito isso daqui, certo? Porque se você montar um corpo de válvula desse grau de empenamento, se já foi tirado bastante material desse corpo de válvula aqui e ainda continua empenado. Então ele vai ocorrer essa fuga de pressão de óleo, e como esse corpo de válvula aqui do L4, essa parte do corpo de válvula controla a aplicação e desaplicação de lock-up, se eu tiver uma perda de pressão, eu vou ter um problema de lock-up lá, bem complicado. E geralmente acontece depois que você faz a reforma. Por quê? Esse corpo estava trabalhando todo solto lá e deu problema na transmissão. Você refez todo o trabalho da transmissão automática, não conferiu o empenamento. Aí você pega e faz o quê? O torque dos parafusos. Enquanto ele estava frouxo lá no lugar, não tem problema nenhum. Depois que você montou, você acaba colocando um problema lá no câmbio, porque você vai torquear isso aqui de novo. Aí você vai ter o empenamento, gerando o quê? Um atrito das válvulas de gaveta aqui. E um desconforto nas trocas de marcha. Então deve ser observado muito bem esse quesito. Outra situação é a troca de transmissão automática. O pessoal tira um câmbio e bota um outro lá. O L4 tem 9 configurações de corpo de válvula para os câmbios que eles utilizam nos veículos deles, na Citroën, Peugeot, Renault e por aí vai. Então você não pode estar fazendo essa alteração dessa calibração. O corpo de válvula, tecnicamente, eles são bem parecidos, com pouca modificação dentro, e também nas placas. Não tem quase diferença na furação das placas. Porém, toda a calibração e a configuração do corpo de válvula é diferente. Então, mesmo que você troque, há necessidade de trocar um corpo de válvula, tente colocar o mesmo corpo de válvula. Senão, você vai ter que fazer as correções e os ajustes que são necessários aqui, certo?
Outra coisa que acontece também é problemas com troca de marcha no L4. Às vezes trancos, hora dá, hora não dá. Por que isso ocorre lá? As solenoides mais antigas deles, elas têm essas esferas de bronze na solenoide de mudança. Essa solenoide de bronze que ela costuma ovalizar. Então, como ela é uma esfera, a hora ela está assentando perfeitamente e a hora não está assentando perfeitamente. Aí ela não vai fazer o fechamento do fluxo de óleo, certo? Então você pode abrir essa solenoide aqui e verificar isso daqui, certo? E essa solenoide de pressão mesmo, aqui na GS, dificilmente a gente trocar ela, certo? Porque como ela está tendo uma efetivação boa lá na aplicação, não é problema nela, e sim lá dentro da transmissão automática. Então a gente abre essa solenoide aqui e faz o quê? A gente faz uma verificação, tanto na agulha como na esfera dela, certo? Aí estando boa, a gente vai montar ela de volta, fazer o teste de vedação, tudo, aplicação, e monta ela de volta, certo? A gente, de 10 transmissões que a gente faz aqui, 8 a solenoide vai a mesma de volta, certo? Então, o que aconteceu o quê? Interpretação do que está acontecendo lá na transmissão automática. Segue o quadro de aplicação, verifica as perdas de pressão de óleo e como que é feita essa atuação, de que forma, onde que está ocorrendo o problema. Então você tem que trazer todo o problema da transmissão automática para o corpo de válvula aqui, identificar qual que é a função de cada válvula de gaveta e corrigir o problema quando necessário, certo? Os americanos, isso aqui é de praxe, isso aqui lá. Só que se a gente faz aqui é considerado uma gambiarra, alguma coisa assim. Não, isso aqui é necessário fazer. Eu não vi ninguém fazer um cabeçote de carro sem planar até hoje, certo? E outro problema também sempre é esse sensor de pressão de óleo, dá muito problema lá. Ele acaba perdendo o isolamento dos fios aqui e fechando um curto. Então, quando você for fazer lá a análise de parâmetros do carro lá, verifique se essa pressão não está travada. Se ela está tendo essa variação de pressão conforme tem a rotação do motor ou a velocidade do carro. Se ele fechar o curto, ele vai estabilizar essa pressão lá. Em 5 bar, 6 bar de pressão vai ficar estabilizado, não vai ter uma alteração. E, tecnicamente, ele vai jogar um defeito relativo à solenoide ou curto de sensores, alguma coisa assim, certo? Outra coisa que acontece também é furar esse diafragma aqui dentro. Esse diafragma aqui, ele é um contato ali dentro que vai fazer a leitura do valor de pressão de óleo. Então, observa, se não furou, observa o chicote. Tanto ele dá problema na parte inferior como na parte superior do chicote também. Tá? Outra coisa crucial também no L4, a regulagem primária da válvula manual. Então ele tem uma posição específica lá no corpo de válvula, que é onde você vai modular a pressão inicial que o corpo de válvula vai trabalhar. Então qualquer posição fora aqui, o máximo, o mínimo que você deixar fora aqui já vai ter uma alteração no funcionamento geral do corpo de válvula, certo? Aí, como o pessoal mexe bastante com a parte de regulagem desse corpo de válvula, a gente fez a tampa de válvula já com o tampão aqui. Quando a gente monta a transmissão na bancada, a gente já coloca essa tampa aqui, para que depois que você fez a transmissão lá, você já corrigiu todos os problemas aqui. E como o pessoal tem o hábito de fazer essa alteração no parafuso aqui, a gente já deixa essa tampa de válvula lá no lugar para fazer a correção de novo. Então a gente espera a transmissão aquecer, a gente já faz todos os ajustes lá, os resets necessários para ela, e entra com a ferramenta depois e volta essa regulagem ao padrão original de fábrica. Então são vários detalhes que a maioria dos casos é falta de entendimento. Quando a gente vai trabalhar com o corpo de válvula, vai ter que sentar e analisar o que está acontecendo. Vai ter que examinar válvula por válvula, vedação de válvula, tem a bomba de vácuo que a gente usa bastante aqui para fazer esses testes. E também verificar toda a parte de vedação do corpo de válvula. Tem que estar tudo perfeito, porque toda a pressão hidráulica ela tem que estar dentro do padrão para que haja um funcionamento perfeito lá. Tanto que, para cada transmissão específica, você tem um óleo específico para essa transmissão. Por quê? Ele sofre variação de fluidez do óleo, ou seja, o tempo que esse óleo chega na aplicação. Então, todo o cálculo é feito através de mínimos detalhes aqui.
Então, se eu tiver uma perda de pressão de óleo aqui no corpo de válvula, ele vai demorar para chegar lá, ou talvez chegando na embreagem, ele vai chegar com uma pouca eficiência lá, e vai ter patinação, vai ter tranco, vai ter até queima prematura de embreagens, só pelo simples fato de não ter observado um detalhe muito simples. Há um misticismo muito grande sobre reparo de corpo de válvula, sobre ajuste de transmissão automática, mas nós temos que levar em conta o nosso clima, que é bem desfavorável, aqui um clima mais quente, então há muita coisa que deve ser feita, principalmente nos detalhes dos problemas. Todo defeito dentro da transmissão automática, ele é consequência de um mau funcionamento. Então o reparo é necessário, porém, mais necessário que o reparo da transmissão automática lá, é você fazer a correção do problema primário. Ou seja, identificar onde que surgiu o problema e fazer a correção, certo? Senão vai dar dor de cabeça, vai dar retrabalho e, como eu sempre falo aqui, nós temos um procedimento de diagnóstico. O diagnóstico ele começa lá no carro e ele só termina quando a gente coloca o conversor de torque no câmbio para fazer a instalação. Porque tem todos os testes de aplicação antes de colocar no carro e o orçamento para o cliente aqui também, ele só é passado depois que a gente faz essa verificação do funcionamento do corpo de válvula. Porque já aconteceu casos aqui da gente, anos atrás, né, um pouco falta de experiência, abrir a transmissão, achar uma embreagem queimada, achar uma cinta queimada, uma bucha com problema lá dentro, aí a gente fala, ó, o problema está aí, ó, certo? E quando ia montar no lugar lá, o defeito estava numa solenoide ou num corpo de válvula com problema e a gente tinha que acabar tirando fora e fazer o serviço de graça para o cliente depois, porque a gente não atentou para o defeito primário, certo? Então, para ajudar vocês aí, ó, quando for fazer um diagnóstico de transmissão automática, não seja afobado. Dedique um pouco mais de tempo para começar a fazer todos os testes necessários. Verificação de empenamento, verificação de funcionamento de válvula de gaveta, molas com perda de pressão. Então, assim, há uma certa necessidade de você fazer ajustes, ainda mais onde você tem corpo de válvula, e você tem essas válvulas que são reguláveis. Então, molas perdem pressão, você tem problema de desgaste prematuro de corpo de válvula, então você vai ter que fazer correções, só que tudo dentro de uma normalidade, certo? Fazer a coisa funcionar. Beleza, meus amigos? Fica uma dica aí da GS Injeções. Esse é o procedimento que a gente faz aqui. Todo o corpo de válvula ele é analisado, ele é estudado. Então, dedica-se tempo, certo? Isso aqui não pode ser feito no meio da correria. Então, tem um lugar específico e capacidade assim, de análise de hidráulica e trazer, de certa forma, todo o problema da transmissão automática lá, do câmbio inteiro, para cima da bancada do corpo de válvula, certo? Beleza, meus amigos?